Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: toda ansiedade passa na presença de Jesus. Por isso, ore sempre que se sentir ansioso. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te agradecemos, nós Te amamos. Pois somente Tu, Pai, é o nosso Deus e o nosso sustento. Eu acredito que não existe pessoa que nunca tenha sentido ansiedade. E a ansiedade, ela é um conjunto de fatores que acontece dentro da nossa vida. Só que uma coisa a gente pode entrar num consenso comum, que não é bom sentir ansiedade. Porque de alguma forma ela acaba dominando todo o nosso pensamento e todo o nosso comportamento. E não existe nada pior que viver em total descontrole. E às vezes você para, pensa, tenta encontrar uma resposta, cria um plano, cria um caminho, desenvolve uma meta, mas não dá 10 minutos você está repetindo tudo de novo. Aquilo de alguma forma ocupa sua cabeça o tempo todo. E a única forma de você tirar um pouco essa compulsão, muitas vezes é comendo ou jogando a tua vida inteira sobre algo repetitivo. Tem gente que quando tira um vício, ele coloca outro. E o tempo inteiro ele tem que estar ocupado com alguma coisa para ele não pensar na vida, para não pensar naquilo que tem acontecido. E é como se eu estivesse esperando sempre algo e algo nunca acontecesse. E aquilo acaba me consumindo por inteiro. Lá em Mateus 6, versículo 27, a palavra diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Muitas vezes a preocupação, ela acaba nos deixando triste, nos acaba deixando pensativo, impede muitas vezes de aproveitar coisas boas que têm acontecido na nossa vida. E Deus ele faz uma pergunta para você: qual pessoa que por mais que se preocupe pode adicionar 1 hora à sua vida? Quando Deus determina que as coisas devam acontecer, vão acontecer exatamente como Deus quer e no tempo que Ele quer. Então esse se preocupar que você fica fazendo, essa ocupação que você cria, ela não vai significar nada, a não ser o seu próprio sofrimento. Porque toda vez que nós discordamos de Deus e começamos a questionar isso em pensamento, a deixar de confiar, isso vai acabar causando dentro do nosso coração um sentimento de tristeza, um sentimento de amargura, um sentimento de preocupação, como se o mal fosse apenas a única alternativa que pudesse acontecer na sua vida. Então, mesmo que nada aconteça, mesmo que tudo esteja tudo muito bem, que não tenha nada de errado, você começa a vivenciar situações hipotéticas baseado no mal que está dentro do teu coração e não em nada que tenha acontecido à sua volta. E muitas vezes, será que não somos nós que trazemos esse mal para a nossa vida? Porque se eu paro para pensar que quando eu oro eu trago Deus para perto, quando eu ponho a dúvida, a discórdia, a desconfiança, a insegurança, será que eu não estou orando ao contrário? Porque sempre alguém vai estar perto de mim. Quando não é Deus, é o mal. Não existe aquele estado de meio termo. Ou a gente está na escuridão, ou a gente está na luz. E a pergunta é, de que lado você está? Em quem você confia? Lá em Provérbios 12, versículo 25, a palavra ela diz assim: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Vamos entender um pouco esse versículo? Ele usou 2 palavras interessantes: ansiedade e deprimido. Então você percebe que a depressão é uma evolução de qual sentimento? Da ansiedade. E nós aprendemos muitas vezes a conviver com a ansiedade, mas não percebemos que essa ansiedade ela vai acabar me dominando e me entristecendo. E Deus ele diz uma coisa: uma palavra bondosa o anima.
E qual palavra mais bondosa, ou qual palavra mais poderosa que a palavra de Deus? Então percebe que a solução da ansiedade, ela está em nós buscarmos a palavra de Deus. Agora, a maior parte do tempo, quando você se sente ansioso, você ora ou você come? Você ora ou você faz qualquer outro tipo de coisa para tentar passar esse sentimento e se distrair? A oração, eu no começo, bem no começo, eu entendia que a oração era uma perca de tempo. Quando eu pensava que antes de fazer alguma coisa difícil eu deveria orar, eu falava, por que eu já não vou lá e faço? Por que eu fico perdendo tempo com isso? E aí a gente nota que sem a sabedoria de Deus, sem a permissão de Deus, sem a capacitação que Deus dá, sem o Espírito Santo, como que os meus planos eles podem dar certo? Então não é simplesmente fazer, mas é fazer para que possa acontecer. Eu posso ir lá e ficar gastando tempo e gastando força e achar que do meu jeito vai dar certo, porque eu não perdi tempo orando. Não vai. E a verdade, ela é uma só. Toda vez que a gente vive muito apartado de Deus, os nossos pensamentos e os nossos comportamentos, eles são totalmente tortos. Nós começamos a flexibilizar o fracasso. O que eu quero dizer? Que um pouquinho pode. Não, eu me comprometi a fazer, mas não tem problema se eu não fizer só um pouquinho, porque quem não mente? Não tem problema se eu falho nas coisas que eu digo que eu vou fazer, quem não falha? Sabe, essa ideia de que o outro falhe é direito de eu falhar, que o outro faça é direito de eu fazer, Deus ele não tem essa flexibilidade. Olha, se o outro pecar com você, você pode pecar. Não, você é perfeito, você... Não é esse o ponto. É que o Espírito Santo ele dá uma capacidade a nós que ela é muito maior que o meu entendimento, ela é muito maior que tudo. Por diversas vezes eu digo que tudo aquilo que a gente sente começa nas coisas que nós pensamos. E tudo aquilo que nós pensamos se baseia no Espírito que está perto de nós. Eu já por diversas vezes eu digo isso, tem gente que não concorda. Eu não sinto o que eu penso, eu simplesmente sinto, né? Então deve ser morte cerebral. Mas, vamos lá na palavra de Deus, vamos ver se isso está escrito. Filipenses 4, versículos 6 e 8. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Vou quebrar o versículo e vou lendo com vocês. Ficou muito bem claro que a ansiedade passa quando eu oro. E que se eu tenho algum pedido, algum problema, alguma coisa, não é para mim falar pro outro, não é para mim ficar pensando, é para mim falar para Deus. Então nessa oração, eu pego aquilo que me incomoda, eu pego aquilo que muitas vezes eu não estou tendo sabedoria para entender e apresento para Deus. E o que vai acontecer quando eu faço isso? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus, ela excede o entendimento. Então, ainda que eu não compreenda, ainda que não esteja resolvido, ainda que não esteja acontecendo, ainda que o problema esteja lá, a partir do instante que eu oro, Cristo ele vem e guarda a minha mente. E aonde vêm os nossos pensamentos? Na nossa mente. E por que eu paro de sentir? Porque na minha mente tenho a sabedoria de Cristo, porque na minha mente Cristo está guardando os meus pensamentos. E a palavra continua. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Deus ele está ensinando o que nós devemos pensar, ou Deus está ensinando o que nós pensamos quando Cristo está perto de nós. Quando Deus está em nós, qual é a minha mentalidade? Eu penso no que é verdadeiro, eu penso no que é nobre, eu penso no que é correto, eu penso no que é puro, eu penso no que é amável, eu penso no que faz me trazer boa fama. E o que é excelente e digno de louvor. Os meus pensamentos deixam de ser tolos,
Meus pensamentos deixam de me deixar ansiosos, deixam de participar de coisas que eu sei que não fazem bem para minha vida e começam a ser pensamentos melhores. Se eu penso melhor, eu sinto melhor. E aí Cristo ele fecha com chave de ouro. Pensem nessas coisas. Se vocês pensarem nessas coisas, vocês vão saber que eu estou guardando a mente de vocês. Então toda vez que vier a ansiedade, e ela começa nos pensamentos tolos, ela começa no questionamento, ela começa em muitas vezes eu não saber qual é o meu propósito, ela começa em minha alma estar com fome, ela não estar alimentada, e eu achar que o problema são as pessoas e as coisas e não eu que estou com uma vida espiritual muitas vezes morta. E eu querer procurar um culpado, e eu querer atribuir um responsável a tudo isso. E essa ansiedade ela não vai passar. Muito pelo contrário, que ela vai acabar se tornando uma depressão. Eu sou testemunha ocular disso. Como ateu, a minha ansiedade ela nunca ia passar. Por quê? Porque eu nunca iria me alimentar da palavra de Deus. Quando eu não encontrei mais um culpado, me deprimi. Simples assim. A palavra de Deus, ela é excelente porque ela explica a vida inteira. Explica tudo, 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 tudo. A questão é, nós só vamos conseguir entender e aceitar aquilo que Deus diz quando o Espírito Santo estiver perto de nós. Sem Deus na nossa presença, sem Deus na nossa mente, no nosso coração, os meus pensamentos, eles sempre vão ser ruins. Eu vou perder a esperança com facilidade. Eu vou acabar cometendo sempre os mesmos erros, fazendo sempre as mesmas coisas e sentindo sempre as mesmas coisas. Tem mais uma coisa que é interessante quando a gente pensa sobre isso de Deus perto e Deus longe, porque Jesus, ele tinha uma forma de medir isso com as pessoas que estavam perto dele. Sabe como? Através das palavras. Ele estava com os discípulos dele e ele faz uma pergunta que antigamente eu não tinha entendimento, mas hoje eu tenho. Ele pergunta, o que dizem que eu sou? O que as pessoas estão dizendo quem eu sou? Aí os discípulos começam a dizer, uns dizem que você é o filho do carpinteiro, uns dizem que você é o Jesus, uns dizem coisas que apenas os olhos poderiam dizer. E aí eles perguntam para os discípulos, e para vocês? Que dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo. A única forma de Pedro ter reconhecido que Jesus era o Cristo era porque o Espírito Santo estava nele. Enquanto em todas as outras pessoas que falavam apenas o que eles viram, Pedro disse o que o Espírito Santo disse a ele, tu és o Cristo. E Jesus ele reconhece isso. E muitas vezes o que a gente tem que perceber é que quando Jesus está perguntando quem ele é ou quem você é, ele está querendo saber se você vai responder que você é alguém desse mundo ou alguém da eternidade. Quem é você? Eu sou um advogado. Quem é você? Eu sou um filho de Deus. Percebe a diferença? Os seus olhos ou a sua vida está na onde? Quem é você? Eu sou um médico, eu sou filho de fulano, eu sou esposa de fulano. Quem é você? Eu sou o filho de Deus, eu sou um servo do Altíssimo, eu sou um pregador, não sei, sou um mensageiro. Então eu me defino pelas minhas qualidades espirituais, não por a minha qualificação terrena. E é exatamente isso que tem todo o valor. Por quê? Porque uma pessoa que estiver cheia de Deus, quando você dizer, eu sou o filho de Deus, ela vai reconhecer Cristo em você. Muitas vezes quando você dizer que você é alguma outra coisa diferente, não vai fazer diferença nenhuma. Percebe que aquilo que eu estudo não edifica a vida de ninguém, mas aquilo que Deus me transforma é amor saindo de todas as formas possíveis. E a gente sempre tem que se perguntar, quem eu sou? O que Deus pensa de mim? Como eu tenho me identificado? O que eu tenho pensado? O que eu tenho sentido? A quem eu tenho culpado? Essa flexibilização do errado, em achar que você tem o direito de falhar às vezes, porque todo mundo falha. Essa vida medíocre, essa vida que o fracasso se justifica em si mesmo,
ela não é a vida que Deus ensina a nós. É como se Moisés, em dado momento, batesse o cajado e hoje não é o dia de abrir. E o que seria do povo se naquele dia não abrisse? Deus, ele nunca vai deixar você na mão. Você nunca vai bater na porta que Jesus está e ele simplesmente vai fazer de conta que não tem ninguém batendo. Ou a glória é a glória inteira, ou não é glória nenhuma. Deus não é Deus de fazer milagre pela metade. Muito pelo contrário. Se a gente vê que o pecado ele existe de diversas formas, né? A Igreja Católica ele tipifica ele em 7 tipos de pecado. Gula, avareza... não lembro todos de cabeça não, mas a gente percebe que tudo que a gente faz, mais que o necessário, é uma forma de tratar algum tipo de ansiedade. Porque com Deus, tudo que a gente faz se satisfaz e ainda sobra. E a gente nota na multiplicação dos pães e dos peixes que todos comeram, todos ficaram satisfeitos e ainda sobrou muito. Então percebe que Deus ele não é Deus de miséria, Deus não é Deus de pouquinho, Deus faz a obra completa, sem faltar e sem nada. Deveria prestar mais atenção no que você tem sentido, porque os nossos sentimentos realmente dão testemunho do que está à nossa volta. E toda vez que você sentir paz e todos aqueles outros sentimentos, saiba que é Cristo que está no teu coração. Mas eu não sinto. Qual é o remédio? Ore. Eu não sei orar. Orar é conversar com Deus. Mas eu não sei conversar com Deus. Pensa que você fosse contar para uma outra pessoa. É difícil fazer isso? É só isso. Como diz uma música do Roberto Carlos, né? Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Eu me calo. Percebe que até mesmo vamos dizer assim, em músicas que muitas vezes a gente não consideraria como cristã, Deus ele vai falar pelas pessoas. Porque não existe essa pecha de o cara ser 100% errado ou não, eu sou 100% gospel, o outro não. Cara, não existe, a gente tem que parar com esse tipo de coisa. Deus ele está em todas as coisas, ele manifesta em todas as pessoas, ele toca todos os corações, ele usa de diversas formas. Da mesma forma que você pode olhar para mim e falar, mas você não é pastor, você não é padre, você não é nada. Realmente, eu não sou nada. A glória a Deus. E por não ser nada, Deus me fez tudo. Justamente para confundir aqueles que são. Ele escolhe aqueles que não são. Talvez falte um pouquinho de competência de você ler um pouco mais a Bíblia. E assim você vai começar a perceber que Deus usa quem Ele quer. Da mesma forma que Ele usou um burro para falar com Balaão. Da mesma forma que Ele usou uma prostituta, Raabe, para ajudar o pessoal a entrar em Jericó. Deus usa quem Ele quer. Nossa, mas uma prostituta? E você que é tão santo e tão cristão, Deus não fala com você? Tem que ficar pedindo oração pros irmãos? E que coisa, hein? Rapaz do céu, hein? Misericórdia, hein? Deveria julgar menos os outros. Deixa Deus ser Deus, cuida da tua vida, cuida do teu coração, presta atenção nos teus pensamentos. Só isso, cuida do teu. Quando você compreender que você conseguiu cuidar do teu, você vai conseguir fazer uma coisa que você nunca conseguiu, que é amar o próximo. Amar ao próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. E vai perceber que existe uma vida 10 vezes muito melhor que a sua vida. Muito melhor. E tudo aquilo que você sempre sonhou com Cristo, nós vamos começar a realizar. E a gente percebe que muitos dos nossos planos eles vão deixar de lado, porque eram pequenos demais, muito humanos. Amém? Que Deus toque o coração de cada um de vocês, que a ansiedade saia da sua vida, que Cristo entre nos teus pensamentos, que você aceite essa mensagem, que Deus guie os teus caminhos, que tudo de mal e tudo aquilo que não for de Deus saia da sua vida, em nome de Jesus Cristo, porque se existe um nome que está acima de todo nome e um nome que tem todo poder, é o nome do nosso Jesus. Amém? Um bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês.